Olá pessoal, tudo bom? O assunto de hoje é um dos assuntos que eu mais recebo pergunta aqui no canal. É muito comum eu abrir lá a relação de comentários aqui do canal e ver diversas perguntas relacionadas ao ângulo de Ferguson. Geralmente são pessoas que prestaram algum concurso público e agora, na hora da inspeção de saúde, se depararam com esse ângulo de Ferguson e não sabem o que é, não sabem grau de normalidade e ficam completamente perdidas. Então, eu resolvi trazer aqui o que é o ângulo de Ferguson e os valores de normalidade desse ângulo. Primeiramente, o que é o ângulo de Ferguson? O ângulo de Ferguson ele vai medir o posicionamento do sacro no espaço. Tá, Rodrigo? O que isso quer dizer? A inclinação sacral. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu vou mostrar aqui nessa peça. Aqui em cima eu tenho a região cervical. Logo depois da cervical tem a região torácica e após isso a região lombar. Essa parte aqui, onde vocês estão vendo esses pontinhos amarelos, é o sacro. Então, o ângulo de Ferguson ele vai estar relacionado com essa área aqui. E a inclinação desse sacro vai interferir diretamente na lordose lombar. Então, o ângulo de Ferguson nada mais é do que o ângulo formado entre uma linha traçada sobre a base de S1, que é aqui, a primeira vértebra sacral, e essa linha ela se encontra com uma outra linha na posição horizontal. E o encontro dessas linhas vai formar um ângulo que é o ângulo de Ferguson. Como que eu sei que o ângulo de Ferguson está normal? Bem, a literatura ela diverge um pouco a respeito do que é considerado normal do ângulo de Ferguson. Então, nós temos um espaço entre 20 graus de Ferguson e 45 graus de Ferguson considerado como normalidade, divergindo em algumas literaturas. O mais comum que a gente tem aceito hoje na literatura é o ângulo de Ferguson entre 35 e 45 graus, considerados como normal. Acima disso, significa que aqui na região lombar eu vou encontrar uma hiperlordose e abaixo disso uma hipolordose. Então, quando eu tenho uma horizontalização do sacro, ou seja, quando esse sacro ele gira anteriormente, essa base aqui ela sobe, ele torna-se mais horizontalizado. Isso vai influenciar diretamente na lordose lombar, aumentando essa lordose, ou seja, criando uma hiperlordose lombar. Isso vai acontecer quando o ângulo de Ferguson for acima de 45 graus. O contrário também é válido. Se o sacro ele está rodado posteriormente, ou seja, puxando essa peça aqui para baixo, o sacro ele torna-se mais verticalizado e o ângulo de Ferguson diminui. São ângulos de Ferguson abaixo de 35 graus, que vai fazer com que a região lombar também seja retificada, o que nós chamamos de hipolordose. Agora, o que é importante para as pessoas que fizeram um concurso público? A primeira parte de um concurso é o candidato ler o edital. Então você precisa entender o edital, entender o que está sendo pedido ali e, no caso aqui do ângulo de Ferguson, saber o que o edital traz como padrão de normalidade ou se ele cita alguma literatura que vai trazer esse padrão de normalidade. Se eu tenho um ângulo de Ferguson aumentado ou reduzido, isso pode trazer algum problema? Na realidade, o ângulo de Ferguson aumentado ou reduzido, ele torna-se um fator de risco para algumas condições, mas isso não significa que essas condições vão se concretizar. E uma outra pergunta que eu recebo muito, é possível alterar o ângulo de Ferguson? Sim, é possível, de forma definitiva através de tratamento ou mesmo através de posicionamento que vai fazer com que você consiga alterar esse ângulo de Ferguson de forma momentânea.